Romanos 10, do versículo 13 a 15. A gente vai ler esse texto, tá? Mas depois eu quero trazer uma pregação, a explanação da palavra de Deus em um outro texto, tá? A gente só vai introduzir aqui em Romanos capítulo 10, verso 13 a 15, primeira parte do versículo 15. Então, Romanos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Só que aí o verso 14, ele começa com algumas perguntas retóricas aqui, e ele diz, né? Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E a primeira parte do versículo 15, né? E como pregarão se não forem enviados? Então, amados, esse texto realmente é um texto que desafia muito o nosso coração. Ou pelo menos precisa desafiar o nosso coração, né? Nós podemos ver aqui essas palavras que Paulo escreveu ali para encorajar os irmãos na fé, mas também nos fazer refletir sobre a importância vital da pregação do Evangelho. Nós podemos notar aqui que ele levanta uma série de perguntas retóricas que nos leva a entender a lógica da disseminação da nossa fé, do Evangelho. E agora, quando a gente pega essas perguntas que ele faz aqui, se nós formos respondê-las, a resposta será a mesma. A resposta será não. Só para os irmãos terem ideia, né? Então ele diz lá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está certo, isso é uma afirmação. Mas aí no versículo 14 ele diz, como pois invocarão aquele que não creram? A verdade é, a resposta para essa pergunta é não, eles não vão invocar. Porque se não crer, não tem como invocar. E ele continua, e como crerão naquele em quem não ouviram? Eles não vão crer. E por que não vão crer? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se não ouviram, a resposta para essa pergunta, embora ele não está pedindo uma resposta, ele só está tirando ali uma aplicação, né, para essas perguntas, mas a resposta seria, eles não vão crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Eles não vão ouvir. E depois no verso 15, né, e como pregarão se não forem enviados? Se missionários não forem enviados, realmente pessoas, ele não vai pregar, e pessoas não vão ouvir, pessoas não vão crer, e pessoas não vão invocar para ser salvo. Então, quando nós paramos para pensar nessas perguntas que Paulo faz aqui, e entender a resposta para elas, isso daí deve ser um desafio para o nosso coração. Deve ser algo que deve nos fazer refletir. Agora, uma pergunta, ou melhor, a resposta para essas perguntas, olhando com o prisma bíblico, aí talvez se a gente começar de trás para frente, a gente consegue entender melhor. Você quer ver? Vamos fazer essa didática aqui juntos, né? Em vez de a gente começar no verso 13, a gente vai começar no verso 15, essa primeira parte. E ele começa assim, e como pregarão se não forem enviados? Né? Ou seja, né, se pessoas serem enviadas, então ela vai poder pregar. Quando a gente quer colocar a resposta sim aqui, né? Em vez do não. Se pessoas forem enviadas, então elas pregarão. Aí voltando lá, né? E diz, e como invocarão aquele que não creram, e como crerão naqueles que não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Mas espera aí, se há quem pregue, então elas vão ouvir. E se há quem pregue, aquelas pessoas vão ouvir, então elas vão poder crer. E se elas crerem, então elas vão poder invocar. Aí o versículo 13 diz o quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amados, se a gente começar a olhar de trás para frente esses versos e pensar assim, não, a resposta para essas perguntas é sim, a gente vai ver que dá certo. A gente vai ver que pessoas vão ouvir, que pessoas vão crer, que pessoas vão invocar o nome do Senhor e que pessoas serão salvas. A mesma oportunidade que eu e você tivemos de ouvir o Evangelho, de compreender o Evangelho, de crer no Evangelho, as outras pessoas no mundo também têm esse direito. E sabe como que isso vai acontecer? Como que essas pessoas vão ouvir o Evangelho? Enquanto mais missionários forem enviados. Enquanto mais eu e você proclamar desse Evangelho. Falar desse Evangelho para as pessoas. Para que elas possam ouvir, para que elas possam crer, para que elas possam invocar, para que elas possam ser salvas. Então, amados, é assim que nasce um filho de Deus. É assim que nasce uma igreja. E nós precisamos entender realmente qual é o nosso papel em tudo isso. Agora, amados, para a gente começar a abordar ou trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, eu peço que você abra comigo agora lá em Mateus capítulo 4. E o estudo que quero tirar nessa noite, ou apresentar nessa noite, está baseado nesse texto.
Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 18 a 22, que mostra ali aquele momento onde que os discípulos foram chamados para servir ao Senhor, para serem pescadores de homens. E quero tirar a aplicação nesse texto nessa noite para nós, amados. Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. E a palavra de Deus, ela diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus, toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, tal, e a sua fama correu por toda a Síria e assim por diante, Mas, amados, nós podemos notar aqui, esse momento onde que Jesus, ele chama os seus discípulos, e ele chama para um ministério específico. Ele diz exatamente qual seria o papel deles, não mais pescadores de peixes como eles eram, mas pescadores de homens. O papel desses homens aqui seria, além de ser um discípulo, além de andar com Cristo, aprender com Cristo, seria anunciar Cristo, seria alcançar aquelas pessoas, seria ir até as pessoas para que pudesse pescar essas pessoas, resgatá-las e trazer para a verdade, trazer para o Evangelho, trazer a salvação para elas. Interessante, amados, eu gosto de olhar para esse texto, e quando a gente vê esse chamado de Cristo para essas pessoas, para esses discípulos, e diz que quer fazer deles pescadores de homens, eu entendo, amados, que esse chamado, ele não foi só para aquela época e para aqueles discípulos. Nós podemos aplicar esse chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas também. Esse chamado, ele existe até hoje. Não apenas os apóstolos, não apenas aqueles primeiros discípulos, mas para cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele quer não apenas aqueles 12 homens sejam pescadores de homens, mas o desejo de Deus, amados, é que cada um de nós, ou seja, eu e vocês que estão aqui nessa noite, que nós também sejamos esses pescadores, que nós também alcancemos as pessoas, e isso precisa realmente falar no nosso coração. Amados, interessante é que quando a gente pensa um pouco sobre isso e entende que esse chamado não foi apenas para aqueles discípulos, mas esse chamado é para nós, é para mim, para você nessa noite também, e para todos os crentes em Cristo Jesus, para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, será que todos os crentes respondem da mesma maneira que aqueles discípulos? Se essa fosse uma realidade, de cada crente responder como aqueles discípulos, está dispostos a serem pescadores de homens, amados, a realidade das igrejas hoje seria diferente. Hoje eu não tenho dúvida, amados, que nós poderíamos ter essa igreja lotada. Eu não tenho dúvida que outras igrejas também, que pregam o verdadeiro evangelho, também poderiam estar lotadas. Eu não tenho dúvida que muitas mais almas seriam salvas, porque elas precisam ouvir, para que elas possam crer, para que elas possam invocar, para que elas possam ser salvas. Se cada crente em Cristo Jesus ouvisse esse chamado do Senhor Jesus Cristo e realmente respondesse como esses homens, o nosso mundo hoje seria diferente. O nosso mundo seria diferente. Interessante, amados, que se eu perguntasse para nós nessa noite, quantos estão dispostos a responder esse chamado do Senhor? Eu, com muito temor no meu coração, eu não quero nem arriscar quantas mãos estariam levantadas realmente para responder um sim para o Senhor, responder esse chamado de Jesus e dizer sim, eu estou pronto para seguir os seus passos, responder esse chamado de Jesus e dizer sim, eu estou pronto para ir onde o Senhor me ordenar, eu estou pronto sim de levar o seu evangelho e sem levar em consideração se será difícil, se será distante, se vai haver separação dos meus familiares, se vai haver saudade, se vai haver conforto, se vai haver renúncia, se será remunerado ou não, se terá sofrimento. Poucos, amados, realmente têm respondido esse chamado. Poucos e poucos. E isso desafia o meu coração. E espero que desafie o seu também. Nessa noite, amado, meu desejo é esse.
é falar um pouco essas verdades das Escrituras e desafiar o nosso coração a realmente se entregar a Ele, a ser esses homens, a ser esses pescadores, a ser essas pessoas dispostas a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo, a ser testemunha de Cristo, a ser aqueles que vão anunciar, aqueles que vão lançar o anzol, aqueles que vão jogar as redes, para que possam buscar, resgatar pessoas que ainda estão perdidas. Vocês já pararam para pensar que a sua vida pode fazer uma diferença enorme na vida de uma outra pessoa? Você já parou para pensar que a sua vida pode fazer uma diferença enorme na obra que Deus está fazendo nesse mundo? Irmão, só para vocês terem ideia, hoje o mundo é por volta de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, mais ou menos. Pesquisa no Google aí, talvez você vai ver uma diferença aí, não muito grande. E a grande verdade é que Deus quer salvar cada uma dessas almas. Base bíblica para isso, 1 Timóteo, eu gosto desse texto, capítulo 2, versículo 3 a 6, eu vou ler para os irmãos, o texto diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O desejo de Deus, amados, é realmente alcançar cada um desses 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas nesse mundo. Mas sabe qual é a realidade hoje? Que ainda por volta de 1,7 bilhões de pessoas nunca ouviram do Evangelho. Olha só, e a minha vida e a sua vida pode fazer a diferença nessa estatística. Está vendo como somos importantes, vamos dizer assim, né? Não que somos grandes pessoas, né? Mas se entregar nossa vida às mãos do Senhor, realmente falar: Senhor, eu quero ser um pescador, Senhor, eu quero, né, não apenas ser salvo, né, não ter o Senhor apenas como meu Salvador, mas como Senhor da minha vida, e realmente entregar nossas vidas para testificar, para lançar o anzol, para enviar missionários, para orar pela obra missionária. Irmãos, nós vamos fazer uma grande diferença nesse mundo. Bilhões de pessoas que vivem sem o conhecimento de Cristo. Eu sei que algumas delas estão bem longe de nós, centenas e centenas, até milhares de quilômetros, mas muitas dessas pessoas, dessa estatística aqui que ainda não foram salvas, também são pessoas que às vezes transitam entre nós, está no nosso meio, pessoas que nós conhecemos que ainda não são salvas, que são nossos amigos, pessoas que nós conhecemos que ainda não são salvas, que pode ser um dos nossos familiares, talvez um daquele que nós chamamos de irmão de sangue, talvez aquele que nós chamamos até de papai e mamãe, talvez aquele até que nós chamamos de filho, irmão, parente, pessoas que amamos, mas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. E eu não tenho dúvida que Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida para sermos pescadores dessas pessoas também. Você está vendo como uma entrega real, verdadeira ao Senhor, e entendendo qual é o nosso papel nessa obra que Deus está fazendo nesse mundo é fundamental. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos, realmente para Ele alcançar essas pessoas que ainda não foram alcançadas, desde aquelas que estão longe, pensando na obra missionária, mas aquelas que estão perto, pensando no evangelismo, que eu e você nós podemos fazer, ser aquela testemunha real, verdadeira do Senhor, fiel, que fala dele, que fala do seu amor. A Bíblia, amados, relata aqui para nós que Jesus estava andando pelo mar da Galileia, quando ele encontra ali aqueles homens e faz aquele convite, faz aquele chamado, quando chama eles para serem pescadores de homens. E interessante, quando a gente pensa em mar, né, logo vem na nossa mente o que é aquele mar bonito, né? Recentemente, e não tão recentemente assim, ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, amei, que lugar lindo. Fui para a região dos lagos, eu não lembro o nome das praias lá, mas uma mais linda que a outra. Teve um que me chamou a atenção, você vai descer naquela escadaria de madeira, né? Do lado ainda aquela floresta tropical, né? E de repente aquele mar, aquele azul, que eu nunca tinha visto algo igual na vida. Maravilhoso, lindo, não sei quando você conheceu a região, ou uma praia, ou um mar bonito assim. E muitas vezes quando a gente pensa em mar, né? A gente pensa essa coisa bonita. Quando a gente pensa nesse chamado de Jesus ali para os seus discípulos, que eram pescadores, e eles pescavam no mar da Galileia, que eles estavam andando por ali, talvez você até imagine essa cena, desse mar, dessa praia, de pescar nesses lugares apenas. Mas a grande verdade, amado, que você sabia que a Bíblia fala como é o mar daqueles que ainda não são salvos?
Interessante, eu estava pesquisando sobre isso, Isaías ele cita isso, Isaías capítulo 57, verso 20 e 21, ele diz assim, ó, mas os ímpios, ou seja, aqueles que ainda não foram salvos, tá? Que não são salvos, são como o mar bravo, não é aquele mar bonito, não é aquele mar azulzinho, não é aquele mar calmo, aquela água transparente, é aquelas águas escuras, é aquele mar bravo, né? Como o texto diz, né? Eu vou ler de novo, mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, as suas águas lançam de si lama e lodo, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Muitas vezes a gente pensa em lançar as nossas redes naquele mar bonito, aquelas águas claras, azuis, transparentes, aquele paraíso, mas a grande verdade é que aonde as pessoas que não conhecem a Cristo, que precisam ser alcançadas ainda é nesse tipo de mar. Eles são esse tipo de mar. Você sabia que os maiores peixes só dão em lugares profundos? Eu sei, né, que a gente gosta às vezes de pescar de barranco. Eu nunca pesquei no mar, é um sonho. Quem sabe um dia realizo isso, né? O desejo era em alto mar, né? Mas às vezes você vai na praia, eu lembro até lá mesmo no rio, pessoas pescando ali da praia mesmo e pegavam alguns peixinhos. Mas quando você vê aqueles pescadores de verdade mesmo, o que eles precisam fazer? Eles precisam pegar o barco e ir até alto mar, para alcançar aqueles peixes maiores, os maiores cardumes, os peixes de valor, vamos dizer assim, não é? Amados, essa é a realidade. Precisa ter essa disposição, precisa ter esse desejo, precisa ter esse anseio. Não basta a gente ficar na praia olhando aquele mar bonito. Não basta a gente ficar apenas sentado no banco da igreja e aproveitando e usufruindo, e é lógico que a gente glorifica a Deus assim também, em apenas estar no culto e tendo comunhão entre nós. Nós precisamos sair, nós precisamos ir realmente ao mar bravo, nós precisamos ir ao alto mar para lançar essas redes, para alcançar essas pessoas. Mas a gente sabe disso, amados, que isso vai dar trabalho. Isso requer disposição. Isso requer tantas coisas de nós realmente para que a gente possa fazer essa tarefa. E é lógico na dependência do Senhor, porque é Ele que vai fazer a obra e é Ele que vai salvar as almas. Mas muitos querem ficar só na superfície, porque é mais seguro, porque é mais gostoso, porque é mais divertido, não precisa de muito esforço. Afinal de contas, a maioria está na superfície. Poucos querem ir para o mar bravo, poucos querem ir para o alto mar. E, infelizmente, esse é o pensamento de muitas pessoas. Desculpa, eu não estou aqui para julgar nem apontar o dedo, né? Estou generalizando, tá bom, irmãos? Estou generalizando, né? Muitos querem ficar só aí na beira da praia e realmente não quer ir até o mar profundo para ser aquele discípulo, aquele pescador de homens que Jesus espera que eu e você sejamos. Amados, pensando um pouco sobre isso, a grande verdade é que muitos ficam embaraçados nas redes, e por isso que não vão. E pensando nessa analogia de ficar embaraçado ali nas redes, né, e isso impede de ser aquele discípulo, né, aquele pescador de homens que Cristo espera de cada um de nós, eu quero falar nessa noite rapidamente, tá? Vou tentar ser breve, sobre 3 embaraços que podem surgir na nossa vida, que por isso que nós ainda não somos aqueles pescadores que Deus espera. Talvez é só aquele que está só jogando anzol aqui na beira, e não aqueles que ainda estão indo até o alto mar. E o primeiro embaraço que pode surgir na nossa vida, às vezes é a falta de visão correta do que é a obra de Deus. Eu gosto daquele texto de Mateus 9, eu vou citar ele aqui agora, Mateus 9, 35 e 36, o texto diz, né, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então a gente pode ver o próprio exemplo de Jesus aqui. Ele andava no meio da multidão, ele andava no meio do povo, não é diferente da gente, né? A gente anda no meio das multidões, diariamente, aonde a gente vai tem pessoas em nossa volta. Agora tem um diferencial de Cristo aqui, ele olhava as pessoas, ele via as pessoas, ele não só passava por elas, ele enxergava a alma daquelas pessoas, ele tinha a visão correta, quando ele olhava para aquelas pessoas, eles pensavam, são como ovelhas que não têm pastor, são pessoas que ainda não são salvas, são pessoas que ainda precisam ser salvas, e isso ardia no coração do nosso Senhor, aquela íntima compaixão por elas. Ele via com o olhar de Deus,
Ele olhava o mundo, né, ao seu redor, as pessoas em sua volta, com aquele olhar do Senhor, e essa é a visão que nós precisamos ter também, amados. Acontece que no dia a dia a gente passa por meio das multidões, às vezes a gente nem pensa nisso. Eu gosto da época de seminário, né? Não sei quantos aqui já fizeram seminário, mas você está ali todo dia estudando bastante a Bíblia, até forçadamente, porque você tem que cumprir tarefas, né? E lendo livro, isso e aquilo, e parece que esse momento de seminário vai criando um fervor, um ardor maior em nós, porque estamos ali diante da palavra, sendo desafiados por pessoas, pelos livros que nós lemos, pelos pastores que são os nossos professores. E eu me lembro que naquela época, a época gostosa aquela, e a gente, quando saiu um grupinho de Serrana, que eram alunos em Ribeirão, e às vezes a gente entrava no circular, no ônibus lá, né, de Serrana a Ribeirão Preto, e a gente combinava, vamos evangelizar no ônibus. E a gente, né, eram 3, 4 irmãos de Serrana, e a gente já tinha esse pensamento, falava, vamos sempre sentar, não vamos sentar junto, vamos sentar sempre do lado de alguém, e a gente vai ter aí 25, 30 minutos para evangelizar essa pessoa. Era isso. A gente chegava, entrava no ônibus, pagava a nossa passagem, a gente olhava a multidão, com grande compaixão. E você escolhia um que você poderia sentar do lado e falar, essa é uma alma que precisa ouvir de Jesus. O seminário passou. Eu ainda pego o ônibus às vezes, e muitas vezes eu não olho como Jesus olhava. Porque senão você vai achar, esse pregador está achando que ele é perfeito. Não, eu não sou perfeito, irmãos. Mas eu sei que muitas vezes em mim também falta essa visão que Cristo tinha, de olhar para a multidão e ter compaixão, e ver que essas são os grandes peixes que Ele quer usar as nossas vidas, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que eles possam ouvir o Evangelho, para que eles possam crer. E crendo, invocar e serem salvos, como Romanos diz para nós. Precisamos ter essa visão, olhar as pessoas com essa compaixão, e anunciar de Cristo para ela. Interessante, amados, pensar nesse sentimento de Jesus de compaixão. Sabia que é um sentimento que muitas vezes nós temos? Só que às vezes a nossa compaixão está focada na pessoa errada. Um exemplo disso é o próprio Pedro. Quer ver? Abra comigo lá no capítulo 16 de Mateus, né, algumas páginas para frente. Você vai ver aqui, o texto diz que Jesus olhava as multidões e tinha grande compaixão dela. Agora olha que Pedro, ele fala para Jesus em relação à compaixão. Mateus 16, versículo 21 a 24. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, não, perdão, eu estou no 15, 16. 21, está aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começou já a ensinar e mostrar, a gente vai para lá, eu vou padecer e eu vou morrer. Jesus estava falando isso já para os seus discípulos, mas eu vou ressuscitar. Aí verso 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu vou ler o verso 23, depois eu tiro a aplicação. Verso 23, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pá, levou, né, Pedro? Levou. Falou bobeira? Jesus falando que ele morreria para trazer salvação para a humanidade. Jesus falou que morreria para cumprir a vontade do Pai. Jesus falou que morreria para cumprir a palavra. E transformar esse mundo todo, né? Aí Pedro fala o que? Para ele ter a compaixão de ti. Compaixão de ti? Amados, às vezes a nossa compaixão é errada, sabia? Em vez de a gente ter compaixão das pessoas que precisam ser salvas, muitas vezes a gente olha para nós e tem compaixão de nós mesmos. Não significa que não temos compaixão. Às vezes a nossa compaixão só está na pessoa errada. A compaixão não precisa estar em Cristo. A compaixão não deve estar em mim, mas a compaixão tem que ser por aquelas pessoas que estão diante de mim, aquelas pessoas que ainda não são salvas e precisam ouvir do Evangelho. Aí nós vamos ter a visão como a de Jesus. Um desafio para a igreja, hoje à noite, ou amanhã talvez, quando você sair da sua casa, se eu estiver no meio de uma multidão, num monte de pessoas, pare e olhe para elas com um olhar diferente agora, e ora, Senhor, dê oportunidade para mim falar pelo menos para um
dessa multidão, nem que seja apenas entregar um folheto. E aí sim nós começaremos a ser pescadores de homens. Aí sim começaremos a ser aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas tá bom, vamos para o segundo ponto aí. Além do nosso olhar como a de Cristo, né? Ter a visão correta, uma outra embaraço na rede ali que muitas vezes nos impede de cumprir, né, a nossa missão de ser pescadores de homens, de levar o evangelho para que pessoas possam ouvir e crer. Falta também muitas vezes uma renúncia, e uma renúncia verdadeira da nossa parte. Seguindo o verso aí de Mateus 26, o verso 24, né? Mateus 16, perdão, o verso 24 fala assim, ó, depois dele conversar aquilo com Pedro, repreender Pedro, aí o verso 24 ele diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós podemos ver aqui, amado, que realmente precisa dessa renúncia. Ser um seguidor de Jesus, para poder falar de Jesus, tem que ter renúncia. É renunciar ao nosso medo, renunciar à nossa vergonha, é renunciar ao nosso tempo, é renunciar à nossa disposição, realmente, o nosso tempo de folga, às vezes, para participar de algum evento, algum evangelismo, é renunciar aos nossos desejos, para que a gente tenha os recursos e sermos, como diz, e abençoar a obra missionária, sermos generosos com a obra missionária, enviando missionários, é renunciar à nossa vida para responder um chamado do Senhor. Se caso haja alguém aqui nessa noite que Deus tem chamado para servi-lo no ministério, a renúncia é essencial. Renúncia significa o abandono de direito, renúncia significa compreender e entregar totalmente a Deus, é colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, é tendo não apenas como Salvador, mas Senhor da sua vida. É a disposição em escutar Ele, obedecer a sua voz, é deixar a nossa vida, os nossos planos em segundo lugar, e a vontade de Deus em primeiro para cada um de nós, é deixar os nossos desejos, e realizar a vontade do Pai. Isso é renúncia. Paulo ele entendeu muito bem sobre isso, e ele aconselha, ele escreve sobre isso no livro de Romanos, capítulo 14, verso 8, quando ele diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos para o Senhor, morremos. Ou seja, ou para viver ou para morrer. A disposição, a renúncia é essencial, de sorte que vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Amados, eu não acho que Deus nos chama para morrer por Ele, mas para viver para Ele. E se tiver que morrer por isso, a gente morre. Mas para isso tem que ter renúncia. Agora, tem coisas, amados, na nossa vida, na minha vida, no meu coração, tá bom? Como ser humano, mesmo crente, salvo, mas ainda um coração enganoso, que me impede de fazer isso. Há pelo menos 3 tendências no coração do ser humano que nos impede de ser essas pessoas que Deus espera, ser esses pescadores, ser aqueles que vão anunciar. E a primeira delas que eu quero citar é o hedonismo, né? Eu só vou passar por cima disso, tá bom? Mas o hedonismo é uma busca pelo prazer e a realização pessoal. Isso é realidade. Isso domina meu coração muitas vezes se eu permitir. Isso tira ou acaba com a disposição de servir a Deus, porque na verdade o hedonismo faz com que eu queira ser servido e não servir. Quer que eu deseje as coisas, os prazeres desse mundo e não a renúncia. Então o hedonismo é algo forte. Agora uma palavra que confronta essa atitude, né, no nosso coração está em Gálatas 2:20. Quando diz, né, já estou crucificado com Cristo. Puf, acabou, não tem mais hedonismo aqui. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma segunda tendência do nosso coração, além do hedonismo, é o narcisismo. É o desejo de ser belo, de ser reconhecido, de ser elogiado. O motivo da nossa existência nesse mundo como crentes em Cristo Jesus, amados, é a glória de Deus. É mostrar Cristo através da nossa vida e não nós mesmos. Mas nós temos um coração que deseja ser exaltado. Nós temos um coração que deseja sempre ser elogiado, de ser admirado. Mas não sou eu que tenho que ser admirado, mas Cristo através da minha vida. Então o narcisismo também é uma barreira que está no nosso coração, que nos impede muitas vezes de ser quem nós deveríamos ser. O narcisista gasta seu tempo, seu dinheiro, a sua energia para a sua própria exaltação.
e não a glorificação do Senhor. Palavra que confronta, Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, o narcisismo muitas vezes atinge o coração de muitos homens de Deus, quando começam a ser reconhecidos por suas igrejas, olha só, a ponto dele querer parecer muito mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, olha só. Terceira tendência aí do nosso coração, o materialismo, é a busca das realizações e segurança através das coisas. É esse desejo nosso, que é tão importante a gente comprar, possuir e ter as coisas, né? Mais do que a gente realmente necessita. Amados, eu li algo esses dias que me chamou a atenção, falando que a igreja nunca teve tanto recurso. A igreja, ele está falando pessoas, tá? Pessoas, né? Nunca teve tanto, mas que foi tão pouco produtiva. Olha só, igrejas perseguidas, igrejas como aquela lá de Coríntios, capítulo 8, né, que passava por profunda pobreza, eles não tinham dificuldade na sua generosidade, olha só. Mas muitas igrejas, pessoas, né, às vezes têm tanto, mas pouco investe na obra. Por quê? Por causa dessa tendência, o materialismo, eu preciso possuir, eu preciso ter, eu tenho que comprar. Mateus 6,19 diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam roubam. Quer ver um outro princípio que eu gosto? Lucas 12,15, quando ele está falando daquele que juntou celeiros e não sei o que lá, pensando agora minha vida está boa, descansa, tem paz, que eu já tenho tudo que eu preciso até quando eu morrer. Aí Jesus adverte, quando ele fala assim, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida não consiste naquilo que a pessoa possui. Irmãos, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, Ele diz, a vida não consiste naquilo que a pessoa possui, mas por causa dessa tendência no nosso coração, muitas vezes nós não conseguimos ser aqueles que vão até o alto mar, para ser os pescadores, nós não conseguimos investir para que outros façam isso também, porque muitas vezes o nosso desejo está em ter coisas para nós, somente. Então temos que tomar cuidado com essas tendências, está no meu coração, e eu não tenho dúvida que está no coração dos irmãos também. Um dia isso vai acabar, não é? Um dia que chegarmos na glória do lado do Senhor Jesus Cristo, onde não vai existir mais nada de pecado em nós, mas hoje isso ainda é real, nós temos que guardar o nosso coração, amados, para não sermos assim, senão nós não vamos conseguir ser aquelas pessoas que Deus espera de nós, e vamos realmente investir as nossas vidas e os nossos recursos na obra de Deus, para que pessoas sejam salvas. Não podemos viver as nossas vidas controladas por essas coisas. Isso vai fazer com que a igreja de Cristo seja pequena, seja humana, seja carnal. Nós não devemos, amados, realmente permitir que essas tendências consumam o nosso coração. Terceiro, né? Então nós vimos a falta de visão correta, isso daí é algo que nos amarra, uma renúncia verdadeira, precisamos ter ela. Em terceiro lugar, uma falta de consagração verdadeira também. Romanos 14:9 diz, né? Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Muitas vezes nós temos Jesus como nosso Salvador, amém, Ele é, mas Ele não é apenas Salvador, Ele precisa ser o quê? Senhor nas nossas vidas também. Ele precisa ser o dono, Ele precisa comandar. Quando Jesus chamou ali André, Pedro, Tiago e João para ser discípulos, Ele estava ensinando, né, que a partir daquele momento, aqueles homens deveriam seguir os seus passos, que Jesus deveria ser o Senhor da vida deles, até o ponto que eles fizeram o quê? Deixaram tudo que estavam fazendo. Tiago e João, inclusive, deixou até o pai trabalhando sozinho, e foi ser um seguidor de Jesus. Quando Jesus nos chama para sermos discípulos dele, amado, é como se Ele estivesse falando assim para nós, agora a vida de vocês irá mudar, seus relacionamentos irão mudar, a sua ética irá mudar, agora você vai ser confrontado, você será mudado, você vai perceber que agora você tem um outro rei na sua vida, e pensando ali na época dos apóstolos, dos discípulos, né?
Não era mais o César que iria governar sobre eles, não seria mais nenhum imperador romano que iria governar sobre eles, mas que eles estariam debaixo de uma nova autoridade. Não mais aquela autoridade religiosa do Sinédrio, mas a autoridade do próprio Deus. Ele seria um novo rei, ele seria o Senhor deles, o Deus, o mesmo que Jesus. E isso é para as nossas vidas também. Precisaria agora, amados, realmente uma entrega verdadeira e real ao Senhor para responder esse chamado dEle, para sermos seus discípulos, para sermos pescadores de homem. É desprender de tudo, por amor a Ele. E a gente desprende, amados, quando a gente encontra algo que é muito melhor. E Jesus é melhor para cada um de nós. Talvez alguns aqui nessa noite já viveu esse desprendimento. Talvez alguns aqui nessa noite já viveu essa consagração. E se ainda está vivendo, glória a Deus, continue assim, continue servindo ao Senhor. Se empenhe, se desgaste na obra. Eu costumo dizer, né, vista a camisa do Evangelho, mas não só vista a camisa, mas sua essa camisa também. Mas talvez alguns já fez uma consagração e deu uma esfriada, não é? Deu uma desanimada. Mas volte seu coração para Cristo. Ouça de novo o chamado dEle. Lembre dessas verdades. Consagra-se de novo ao Senhor. Se empenhe na obra dEle, amados. Eu não tenho dúvida que você vai perceber que vale a pena. Se você já é salvo, né? Esse fervor realmente precisa estar no nosso coração, esse fervor de discípulos de Jesus, de sermos realmente esses pescadores de homens, de ter o desejo e a coragem, na dependência do Senhor, de ir até o alto mar para lançar as redes, de anunciar o Evangelho para que pessoas ouçam e possam crer, possam ser salvas. Interessante que Paulo, ao compreender essa grande verdade, depois ele escreve isso para a igreja de Corinto, né, tentando animar o coração deles, e essa passagem é uma das passagens que eu mais amo, que mais me encoraja, mais me anima, e compartilho com os irmãos nessa noite, lá de 2 aos Coríntios, capítulo 5, 15, ele diz assim, ó, e ele, falando a respeito de Cristo, tá? E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que desafio. Olha o que ele fala para mim e para você nessa noite. Ele morreu por todos. Aí para mim já tem grandes desafios, né? Se ele morreu por todos, então todos têm o direito de ouvir. Agora nós já ouvimos, nós já cremos, nós somos salvos, pertencemos a Ele. Aí ele diz, para os que vivem, ou seja, para nós, então que não vivamos mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, esse versículo me acompanha todos os dias da minha vida. Quando eu sou tentado, porque sou tentado, sou ser humano como eu e você, eu tenho que lembrar disso. Opa, pera um pouquinho, não posso cair nessa tentação. Por quê? Porque eu não vivo mais para mim, mas vivo para o Senhor. Quando sou tentado em outras áreas de não ser generoso, porque às vezes alguém pensa, ele é missionário, ele só recebe. Não, missionário também oferta, tá? Missionário também é dizimista, missionário também participa de missões. Deus dá esse privilégio de, além poder estar no campo, abençoar outros missionários que estão espalhados pelo mundo aí, não é? Quando eu penso muitas vezes não ser fiel no meu compromisso com Deus, eu tenho que lembrar, opa, eu não tenho que viver só para mim. Na verdade, a minha vida é para viver por Ele, por aquele que morreu e ressuscitou por mim. Quando eu me vejo como não sendo fiel, às vezes sendo covarde, não querendo anunciar o Evangelho como deveria, muitas vezes esse texto vem encorajar o meu coração e lembrar dessa verdade, que eu não devo viver mais para mim. Quando eu me pego fazendo os planos que não são os planos de Deus para a minha vida, eu tenho que lembrar disso, eu não tenho que viver mais para mim, mas viver para Ele, por aquele que morreu e ressuscitou. Amados, essa é uma grande verdade bíblica, é entender que a sua vida, na verdade não é sua, mas é do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem todo o direito sobre você, sobre sua vida, em comandar, em ordenar, e dar o privilégio para mim e para você, de podermos fazer parte da obra dEle. Quando nós não entregamos a nossa vida por completo a Cristo, amados, sabe qual é o lugar que a gente fica? É até triste pensar essa verdade, mas é uma verdade bíblica, que a gente precisa compreender isso. E Tiago fala sobre esse assunto. Tiago capítulo 4, verso 4, ele diz assim, ó, adúlteras, olha só, pesado isso, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago aqui, amados, ele está falando para quem? Para os cristãos, para os crentes. Quando a gente não entrega nosso coração totalmente ao Senhor, quando a gente entende que nós somos salvos, mas não queremos viver a verdade de que Ele não é só apenas Salvador, mas Senhor das nossas vidas, muitas vezes é esse o lugar que nós estamos. Concluindo então, amados, Jesus, Ele chama os seus discípulos e Ele diz: vinde após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aqueles que ouviram, imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Cristo. Agora vamos parar para pensar, sabe o que Jesus ofereceu para eles? Porque às vezes pode ter pensado, deve ter sido uma proposta muito boa, né? Para deixar o que você está fazendo e mudar de direção, é uma proposta boa. Eu me lembro uma vez que eu saí de um emprego, eu tinha uns 14, 15 anos. E no dia seguinte eu arrumei um trabalho. E esse era trabalho mesmo, não era emprego não. Era para plantar grama num hospital, isso lá em Serrana. Só que um amigo, parceirão, que pegou esse serviço, ele falou para o hospital, né, ou para quem contratou ele, o seguinte: não, nós vamos dar a grama. Aí a gente tinha que tirar na enxada. Estava eu e ele no enxadão, num terreno longe do hospital, arrancando aquelas toceiras de grama, num mato, colocando num carrinho de mão, carriola, não sei como que você chama aqui, andando ali pelo menos 200 metros para levar, e era uma área maior do que essa da igreja. Só que era contrato, a gente tinha que cumprir. Quando ele me falou que era plantar grama, ele não falou que tinha que tirar a grama. Mas tá bom, eu aceitei o desafio. E eu me lembro que estava nós dois lá, com enxadão, o dia inteiro, sol na cabeça, e arrancando grama. Foi um dos piores serviços que eu já fiz. Só que eu tinha entregado alguns currículos daquela semana antes desse dia de serviço. De repente, um carro encosta lá, ele fala: você que é o André? Sou eu. Eu fui na sua casa, sua mãe falou que você estava trabalhando aqui. Após eu sou de tal e tal lugar, eu vim te fazer uma proposta de serviço. E foi uma proposta boa. O que eu fiz? Na hora eu fiz como os discípulos, eu joguei a rede, né? Por causa eu joguei a enxada do lado, falei: amigão, valeu. Foi uma proposta boa, mas a proposta de Jesus para esses homens não foi uma proposta assim. Interessante que a proposta de Jesus não diz respeito ao que eles iriam ganhar. Financeiramente, sabe o que eles iriam ganhar? Nada. Nada. Não tinha aqui, ó, você vai ganhar tanto para ser meu seguidor, para ser meu discípulo. Você está pescando seus peixes, depois você vende e ganha dinheiro. Mas ser meu discípulo, você não vai ganhar dinheiro, não. A proposta foi essa. Você não vai ganhar nada financeiramente falando. Mas o que vocês vão ganhar, na verdade, vai fazer com que esse mundo vire de cabeça para baixo. Vocês serão pessoas que vão transformar vidas. Vocês serão pessoas que serão um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Jesus usou aquelas pessoas para revolucionar o mundo, amados, e essa é uma grande verdade, sabe por quê? Porque Deus usou, e começando com esses 4 discípulos que toparam, que jogaram as suas redes, 2 deles deixaram até o pai trabalhando sozinho, e seguiu Jesus, depois se juntou a outros, e hoje, mais de 2000 anos depois, o Evangelho chegou até mim e você. Por quê? Porque eles aceitaram esse desafio. Por quê? Porque mesmo eles entendendo que eles não iam ganhar nada, mas eles entenderam que ainda valia a pena entregar a vida para o Senhor Jesus. Nós sabemos a história, quase todos morreram martirizados, mas ainda assim valeu a pena, porque hoje, amados, estamos reunidos aqui nessa noite, cultuando ao nosso Deus, adorando o nosso Deus, com essa certeza no nosso coração, que se Ele voltar, se nós morrermos, nós vamos estar no céu do lado dEle. Foi porque começou com aqueles 4 homens que aceitaram o desafio, que aceitaram ser pescadores de homens. E da mesma maneira que Deus usou aqueles 4 homens, Deus quer usar a minha vida e a sua também, para que a gente possa anunciar o Evangelho, para que pessoas possam ouvir e crer e invocar e serem salvos. Que Deus nos ajude a aceitar esse desafio e fazer a diferença nesse mundo. Que Deus abençoe os irmãos.